Alô, Leute! Olá, pessoal, aqui é a Andréa Bono, professora de alemão, e seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da série Primeiras Frases em Alemão. Hoje nós vamos trabalhar com o artigo feminino. Na aula passada nós vimos o artigo masculino e na outra aula nós vimos um conceito básico sobre os artigos no geral. Então, hoje o nosso foco será o artigo feminino. E para a gente entender melhor como funciona o artigo feminino, eu tenho vários exemplos aqui para a gente ver, estudar, né, através de frases, porque através de frases, através de um contexto, nós vamos conseguir memorizar com mais facilidade os artigos, tá? Então, aqui na primeira frase, nós temos, então, Die Mutter ist zu Hause. Die Mutter ist zu Hause. Die Mutter aqui está em outra cor, por quê? O substantivo Mutter, né, está com o artigo die, que é o artigo feminino. Então, die Mutter é artigo, então, é um substantivo feminino em alemão. Por isso que eu coloquei em outra cor, porque é muito importante nós estudarmos os artigos por cores também, porque às vezes a gente não lembra do artigo, mas lembra da cor da palavra, né? E aí a gente já consegue identificar. Eu, então, escolhi a cor vermelha para representar o artigo feminino, tá? Die Mutter ist zu Hause. Então, neste caso aqui, então, a mãe, die Mutter, ist zu Hause, está em casa. Die Mutter ist zu Hause. Então, die Mutter é artigo de gênero, então, feminino em alemão. Die Mutter. Die Tante kommt uns besuchen. Die Tante kommt uns besuchen. Die Tante é a tia. Kommt uns besuchen, vem nos visitar. Então, kommt é vir. Uns besuchen, nos visitar. Então, die Tante aqui também, então, é um substantivo de gênero feminino em alemão. Die Tante, a tia. Die Oma liest sehr gern. Die Oma liest sehr gern. Die Oma, a avó. Liest é o verbo ler. Sehr gern, então, gosta muito, né? Então, die Oma liest sehr gern, a avó gosta muito de ler. Aqui, então, nós vimos die Mutter, die Tante, die Oma. Então, são pessoas do sexo feminino. Então, essas palavras aqui geralmente vão ser, então, femininas em alemão também. Quer dizer que nós vamos usar o artigo die em alemão. Vamos a outros exemplos. Die Rose ist sehr schön. Die Rose ist sehr schön. A rosa é muito bonita. Die Rose, então, quer dizer a rosa, né? Ist sehr schön é muito bonita. Então, aqui nós temos uma flor, né? Então, a rosa, então, é em alemão também feminino. Die Rose ist sehr schön. Die Blume duftet sehr gut. Die Blume, a flor. Duftet é cheirar, né? Então, ela tem um aroma, né? Sehr gut, muito bom, né? Então, a flor cheira muito bem. Die Blume duftet sehr gut. Então, a flor cheira muito bem. Então, nós temos muitas plantas que também, né, são do gênero feminino em alemão. Die Rose, die Blume. Vamos para o próximo exemplo. Die Ärztin ist sehr kompetent. Die Ärztin ist sehr kompetent. Então, die Ärztin é a médica. Ist sehr kompetent é muito competente. Então, die Ärztin é a médica. Notem, né, que nós na aula passada vimos também algumas profissões, né? Eu disse que nessa aula de hoje eu iria explicar como ficaria, então, o feminino dessas profissões, né? Então, o que acontece? Quando nós temos uma profissão feminina, ela sempre vai terminar em IN. Então, essa é a regra, tá? Die Ärztin. Tá? Então, aqui temos um IN, a gente sabe que é feminino, tá? Então, die Ärztin, a médica, feminino. Die Lehrerin erklärt sehr gut. Die Lehrerin erklärt sehr gut. Então, a professora erklärt, explica, sehr gut,
Muito bem. Então, die Lehrerin aqui é professora. Por quê? Aqui eu tenho um IN no final. O IN no final representa, então, o feminino. Então, professor é diferente, né? Então, é der Lehrer. E professora, então, die Lehrerin, né? Então, a professora, terminando aqui em IN, sempre as profissões femininas, tá? Die Praktikantin wohnt in Deutschland. Die Praktikantin wohnt in Deutschland. Então, a estagiária, Praktikantin, wohnt in Deutschland. Então, wohnt é morar. In Deutschland, na Alemanha. Die Praktikantin wohnt in Deutschland. A estagiária mora na Alemanha. Então, nós vemos aqui que terminou em IN, né? Então, por isso, a estagiária é feminino também. Então, todas essas palavras aqui em vermelho são femininas, tá? Então, são essas profissões exercidas por mulheres, tá? Então, a maioria delas, todas elas, então, vão ter o artigo feminino aqui, que é o die, certo? Mas, como eu já disse, a gente precisa mesmo entender, né, estudar através de frases, através de contextos, e não só palavras soltas, porque isso às vezes não vai trazer muito resultado para você. Então, se você está estudando, né, é importante que você estude a frase inteira, né, e também é importante você seguir um método, né. Então, o método de ensino é muito importante, porque é isso que faz você aprender de vez ou aprender de uma forma mais fácil o idioma, tá? Então, você precisa ter um bom método. Próxima frase. Die Fahrt war wunderschön. Die Fahrt war wunderschön. Então, die Fahrt é a viagem. War, então, é o passado, foi. Wunderschön, maravilhosa. Wunderschön. Então, o outro emado, a gente faz um biquinho e fala aí, né? Schön. Wunderschön. Porque se a gente falar aqui schon, né, sem o outro emado, a gente está falando outra coisa. Então, wunderschön é com outro emado. Então, die Fahrt, a viagem, também é feminino. Die Rast ist notwendig. Die Rast ist notwendig. Então, die Rast aqui é o descanso. Ist notwendig é necessário. Então, die Rast, o descanso. Então, aqui, ó, ist notwendig é necessário. Aqui nós temos, então, duas observações, tá? São substantivos formados por um verbo e com uma terminação em T. Essa é uma regrinha já um pouquinho mais difícil, tá? Então, são substantivos. Por exemplo, fahrt veio do verbo fahren, tá? Então, fahren veio do verbo, então, por isso, nós temos aqui o Fahrt, né? Então, o substantivo se originou, então, se formou através de um verbo. E o Rast também, que é Rasten, é o descansar, tá? Então, com um T no final, então, ele é feminino. Mas, como eu disse, essas regrinhas, às vezes, nos atrapalham mais do que nos ajudam. O importante é você tentar assim, ó, estudar o máximo de exemplos possíveis, porque o que acontece? Quando você estuda muitas e muitas frases, né, por exemplo, com essas regras, você pode até saber a regra, mas você precisa de muito exemplo, muitas frases, para você ir fixando de uma forma mais rápida e também vai aumentando o seu vocabulário sem você perceber, tá? Então, não é só estudar a regra. Então, o que eu quero dizer é que você precisa ter vocabulário. Só a regra não vai adiantar. Isso é estudar só a gramática. E isso não vai trazer nada muito eficiente para os seus estudos. Estudar só a gramática. O que adianta eu saber só essa regrinha aqui se eu não sei aplicar ela? É isso que eu sempre digo para os meus alunos, né? No curso eu ensino eles a estudarem tudo isso através de um contexto, né? Através de exemplos, de frases. E assim vai aprender muito mais rápido, com certeza, né? Die Wohnung ist frei. Die Wohnung ist frei. Então, a moradia está livre. Die Wohnung, a moradia. Ist frei, então está livre. Então, die Wohnung também é feminino, tá? Então, são as palavras terminadas em ung, tá? Então, as palavras terminadas em ung vão ser femininas, tá? Por isso aqui, ó, terminou em ung,
é feminino. Então, isso é uma regrinha até bem legal de saber. Agora, o que você pode fazer? É procurar várias frases, né, com palavras que tenham nessa finalização aqui. Die Wohnung ist frei, né? Então, a moradia está livre. Die Freiheit ist ein Recht. Die Freiheit ist ein Recht, né? Então, a liberdade é um direito. Die Freiheit, a liberdade, tá? Então, ist ein Recht é um direito. São as palavras terminadas em heit, que também vão ser femininas. Ó, Freiheit, heit, né? Aqui é uma palavra terminada em heit, por isso feminina. Die Freiheit ist ein Recht, né? Então, a liberdade é um direito. Du hast die Möglichkeit. Du hast die Möglichkeit. Então, du hast, tu tens. Die Möglichkeit, a possibilidade, tá? Então, ó, Möglichkeit, não é Möglichkeit, é Möglichkeit. Möglichkeit. EI terminado, então, sempre em AI. Então, essas são as palavras femininas terminadas em kite. As palavras terminadas em kite são femininas sempre, tá? Du hast die Möglichkeit. Então, além da gente saber a regra, a gente já tem um exemplo aqui de palavra e de frase. Ótimo para a gente aprender. Melhor forma. Die Freundschaft ist sehr wichtig. Die Freundschaft ist sehr wichtig. Então, die Freundschaft é a amizade. Ist sehr wichtig é muito importante. Então, die Freundschaft, então, pertence às palavras terminadas em schaft. Schaft, ó, schaft. Também são femininas, tá? Por isso, die, artigo die. Die Freundschaft ist sehr wichtig. A amizade é muito importante, não é mesmo? Vamos para próximos exemplos. Wir sind die Nation. Wir sind die Nation. Wir sind, nós somos. Die Nation, a nação. Então, são palavras terminadas em ion, que também são femininas, ó. Ion, Nation. Aqui o T tem um som como se tivesse um S também, ó. Nation, tá? Die Bäckerei ist schon offen. Die Bäckerei ist schon offen. Então, die Bäckerei é a padaria. Ist schon offen, já está aberta. Ist schon offen, já está aberta. Então, Bäckerei aqui é feminino porque ele pertence às palavras terminadas em ai. Ó, aqui, ó, terminou em ai, por isso, então, feminino também. Próxima frase. Die Kultur eines Landes ist sehr wichtig. Die Kultur eines Landes ist sehr wichtig. Então, die Kultur, a cultura. Eines Landes, de um país. Eines Landes, de um país. Ist sehr wichtig, é muito importante. Então, cultura entra na classe de palavras terminadas em ua. Ua, aqui, ó, por isso feminino, die Kultur. Die Kultur eines Landes ist sehr wichtig. Então, é bem importante você repetir as frases em casa também, de preferência em voz alta, tá? Die Lampe ist kaputt. Ai, ai, ai. Die Lampe ist kaputt. A lâmpada está estragada. Die Lampe, a lâmpada. Então, na maioria das vezes, essas palavras terminadas em E aqui são femininas também. Mas é na maioria das vezes, não quero dizer sempre, tá? Então, por isso é importante estudar já uma frase inteira e ir colocando em outras cores, né? Que nem aqui eu coloquei em vermelho. Quando você vai anotando no seu caderno, por exemplo, né, as palavras com outras cores, você vai lembrando, né, qual é o artigo dessas palavras, né? E lógico, né? Isso aqui são algumas regrinhas, mas nós temos várias outras palavras que não tem regra nenhuma, que a gente precisa saber, tá? Então, infelizmente, assim, no idioma alemão não tem regrinha para todas as palavras, né? A gente precisa saber o artigo delas, tá? Então, por isso que eu sempre digo, não adianta, você vai ter uma ou outra regrinha que vai ajudar, que é muito importante. Essas que eu passei hoje para vocês já são regras bem importantes, tá? Mas sempre vão ter várias palavras, muito vocabulário, que não vai ter regra nenhuma. A gente precisa sentar e estudar mesmo. Por exemplo, no caso aqui, ó,
Ist die Firma geschlossen? Ist die Firma geschlossen? A firma está fechada? Então, die Firma, né? A firma. Então, die Firma. Então, é feminino aqui, mas não tem nenhuma regrinha que diz. As palavras terminadas em A são femininas, né? Por exemplo. Ou, die Hand tut weh. Die Hand tut weh. Então, a mão dói. Então, die Hand, a mão é feminino em alemão também. Tut weh, dói. Mas aqui não tem nenhuma regra específica, tá? Então, a gente precisa saber, tá? Então, o importante é vocês não traduzirem nenhum artigo. Por exemplo, a mão em português é a mão. Agora, em alemão também vai ser. Não é assim, tá? A gente não pode traduzir artigos. Isso que as pessoas muitas vezes confundem isso, né? Em português é feminino, então em alemão também vai ser, né? Mas às vezes não tem uma lógica isso. A gente precisa saber qual é o gênero no idioma que a gente está estudando. A gente não pode se basear nas regras do português para estudar um outro idioma, tá? Então, o mais importante agora vocês estudarem essas frases, anotarem no caderno de vocês. Quem usa o Anki joga essas frases no Anki, né? Escreve lá, revisa todos os dias, segue um método certinho de estudos, né? Que o método é fundamental também para você alavancar no idioma, tá? Então, no meu curso fechado de alunos, eu sempre digo assim, ó, tem que seguir firme um método e tem que estudar e tem que fazer as revisões, que não tem como dar errado, tá? Só tem para alavancar, só tem como decolar no alemão, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem não está inscrito no canal, aproveite, inscreva-se no canal e ative as notificações, né? O sininho para receber as notificações dos novos vídeos, tá? Isso também é bem importante para você também ir recebendo, né, as novidades que vão saindo aqui no canal, como essas aulas ótimas que a gente está disponibilizando de forma gratuita aqui para vocês, tá? E eu quero ver vocês na próxima aula. Até lá! Auf Wiedersehen!